assunto muito importante e atual, e eu sei que para nós dinamizarmos negócio ou transformar ideias em negócio viável, requer nós compreendermos o que significa realmente esse processo empreendedor. Então, um dos objetivos dessa aula ou desse momento é exatamente para nós compreendermos como funciona um processo empreendedor para você transformar a ideia que você tem em negócios viáveis. Então, essa é uma das grandes coisas. Como eu vou transformar uma ideia em um negócio viável? E para isso é necessário compreender o processo empreendedor, ter uma noção do que é ou o que significa um processo empreendedor. Isso vai dar luz, isso vai te fazer entender realmente como eu devo empreender, quais são as fases desse processo empreendedor para você transformar a ideia que você tem e se essa ideia é uma oportunidade para você transformar ele em negócio viável. Bem, eu vou falar aqui um pouco do contexto do mundo. Esse link que eu coloquei aí sobre esse vídeo, acho que vamos ver o vídeo amanhã. Bem, para você empreender nessa empreendedorismo e o mercado de trabalho, hoje nós precisamos compreender qual é esse novo contexto de mundo. O mundo em que nós vivemos hoje não é o mesmo da antigamente ou do século passado ou dos séculos passados. E compreender esse novo contexto de mundo para pessoas que querem empreender, querem enxergar a oportunidade de negócio, é importante entender que hoje se fala muito sobre a quarta revolução industrial. Então, qual é a diferença dessa indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial? E o que isso tem a ver comigo para eu que quero empreender, ou eu tenho uma ideia para poder transformar em negócios viáveis, ou pode ser em um projeto social? Na primeira revolução industrial, basicamente o que fazia funcionar era o mecanismo da força a vapor. Só que nós saímos da primeira revolução industrial em 1784, nós fomos para a segunda revolução industrial, onde houve produção em escala. Isso aconteceu em 1870. Já na terceira revolução industrial, por causa da invenção do computador em 1945, com automação, computadores, internet e eletrônica, o modo como a sociedade viveu, isso mudou. Aí nós estamos a falar sobre rede, a internet possibilitou, temos rede, temos esse início à era digital. Agora, no momento que nós vivemos hoje, que é a indústria 4.0, e você deve se perguntar, mas o que é isso, a indústria 4.0? Como ela funciona? Por exemplo, todos nós usamos Facebook, usamos Instagram, todos nós estamos em redes sociais, nós estamos em plataformas tecnológicas. Isso é uma das coisas, isso é um dos sintomas da indústria 4.0. E uma coisa fundamental para você compreender essa indústria 4.0 é a era digital. Só que nessa era digital há uma fusão, uma convergência entre tanto o físico, o biológico, como o digital. Então existe essa fusão e isso é uma das características fundamentais da indústria 4.0. Aí você pode entender a inteligência artificial, a internet das coisas, as plataformas tecnológicas. Então, o mundo em que nós vivemos hoje, ela mudou radicalmente com a era digital ou com o digital, que fez com que muitas coisas nós hoje pudéssemos habilitar ela ou pudéssemos fazer ela com intermédio do meio digital. Por exemplo, hoje com um smartphone você pode acessar a aula, você pode acessar e-book. Se um livro físico tinha dificuldade de expandir ele em todos os continentes do mundo, hoje com um livro digital, em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa pode realmente acessar este livro.
Aqui é basicamente uma continuação desse novo contexto, né, que na primeira revolução industrial funcionava a mecânica, na segunda veio com a eletricidade, na terceira revolução veio a automação. A automação significa que tanto as fábricas como o mundo em si passou a usar máquinas inteligentes para fazer determinados trabalhos. Agora nós estamos na quarta revolução industrial, onde e seria bom vocês terem essa curiosidade em saber mais sobre a inteligência artificial, robótica e tanto mais. Então, esse é o ponto. Qual é a nossa nova engrenagem nesse novo contexto? Nesse novo contexto, para empreendedores, existem três coisas fundamentais que é bom você que quer empreender, tem uma ideia para transformar em negócio viável, precisa compreender. A primeira coisa é o mindset. O que significa mindset? Mindset significa a maneira como você pensa, a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você vai atuar no seu modelo mental, como você enxerga o mundo, qual é a sua visão de mundo hoje em dia. Skill set é basicamente sobre as habilidades, o conjunto de habilidades que você deve ter nesse novo contexto do mundo. E Tool set são as ferramentas que você precisa usar. Então, essas três coisas são importantes para quem quer empreender. Ter uma nova mentalidade nesse novo contexto do mundo. Estamos a falar da era digital. Então, não basta você ter uma nova mentalidade, não basta você ter uma outra percepção do mundo de hoje. É importante que você tenha um conjunto de habilidades que funcionam na era digital, um conjunto de habilidades que funcionam no tempo de hoje. A outra coisa, então você tem um mindset, você tem uma nova maneira de pensar, de enxergar o mundo nesse novo contexto. Você precisa ter um novo conjunto de habilidades que requer no século XXI, na era digital. Aí depois você precisa de um conjunto de ferramentas que vão te ajudar a aplicar essa nova habilidade, e em conjunto com essa nova maneira de pensar, com essa nova maneira de enxergar o mundo, você vai realizar as coisas nesse novo contexto. Então, o mesmo mindset, a mesma habilidade, a mesma ferramenta que se usava no século XVIII, no século XIX e no século XX não são as mesmas ferramentas que você tem que usar no século XXI ou na era digital. Na era digital requer um novo mindset diferente, uma maneira de você enxergar as oportunidades para você empreender diferente, as ideias que você vai ter para poder empreender, como você vai fazer isso, requer um novo mindset que é diferente do século passado. Requer-se um conjunto de habilidades diferente do século passado, e você precisa de novas ferramentas para você usar como empreendedor para empreender e transformar ideias em negócios viáveis. Isso pode ser, quando é que eu falo de negócios viáveis, isso pode ser tanto empresa ou como qualquer projeto que você quer realmente empreender. Então essas três coisas para a nova engrenagem é fundamental: novo mindset, novo conjunto de habilidades e novas ferramentas para você usar nesse novo contexto. Então, empreendedorismo ela se tornou um assunto muito importante em qualquer país para o crescimento econômico e sustentável. Hoje qualquer país está investindo fortemente em empreendedorismo. Empreendedorismo, é importante você ter a noção que o empreendedorismo ela não se trata só de abrir negócios. Negócio aqui eu falo negócio tipo abrir empresa. Empreendedorismo é muito mais do que isso. Você pode empreender de diversas maneiras, em projetos sociais. Você pode empreender em qualquer projeto que você tiver. Então, empreendedorismo é muito mais um estado de espírito do que meramente abrir um negócio ou começar com um projeto social. Então, é muito mais do que abrir simplesmente um negócio que tem a ver com a empresa, é muito mais do que isso. Então, eu vou fazer aqui um pouco de história a respeito do empreendedorismo, para nós depois entrarmos no assunto e você compreender qual é a pegada de hoje em dia do empreendedorismo. Um pouco da história. O empreendedorismo ela começou desde no século XVIII na França. Algumas pessoas caracterizaram o empreendedor como
como uma pessoa que poderia condicionar a sua atividade em relação a uma economia. Isso começou na Inglaterra. Outros condicionaram o empreendedorismo como você investe em algum setor da economia que tem mais mais produtivo, você tira o teu recurso e você coloca, por exemplo, você tira o teu recurso ou da educação, você investe numa outra área. Outras pessoas caracterizaram o empreendedorismo como ter uma antecipação do futuro, né? Você vai ter uma visão, você vai olhar para o futuro e depois construir um plano para você empreender. Outra pessoa caracterizou como quem empreende é uma pessoa de risco. O que isso significa? Significa que é a pessoa que vai conduzir. Hoje em dia, onde Joseph Juppé associou o empreendedorismo à inovação. Hoje, quando você pensa em empreender, nós precisamos falar sobre inovação. E inovação é muito importante para os nossos dias atuais, ou para esse novo contexto que nós vivemos hoje. Inovação é muito importante para essa era digital, que significa dizer que não basta meramente você quiser empreender. É necessário você ter uma mentalidade, você ter um mindset voltada à inovação, você desenvolver habilidades que vão te ajudar não só a empreender de um modo tradicional. Significa a maneira como as pessoas faziam ou empreendiam no século passado. Quais são as ferramentas que você precisa ter hoje para você empreender, mas onde a inovação faz parte do teu empreendimento, onde a inovação faz parte da tua ideia que você quer realmente empreender. Então você pode inovar tanto em novos métodos de produção. Por exemplo, método aqui de produção significa o quê? Por exemplo, novas maneiras de produzir, ou vou dar um exemplo prático para vocês compreender o que isso significa, novos métodos de produção. Por exemplo, novas maneiras de se fazer roupa, novas maneiras de se fazer o pão, novas maneiras de se fazer o telefone, novas maneiras de dar aula. Não só tudo que é método de produção que nos leva a produzir qualquer coisa que as pessoas consomem, o que o mercado quer. Isso pode ser chamado de inovação. A outra coisa seria abrir novos mercados, né? Existem já mercados estabelecidos, como por exemplo a venda de roupa, a venda de carro e não só. Então você pode empreender, abrir um novo mercado. Um novo mercado significa alguma coisa, algum produto ou serviço que ainda não existe em qualquer mercado, e você criar algo novo, algo inovador. Inovação as pessoas precisam consumir, precisam comprar realmente o que você colocou no mercado. Então, abrir novo mercado pode ser um produto ou um serviço diferente, diferenciado, que você vai colocar no mercado, que as pessoas vão consumir. Isso vai gerar novos clientes, vai gerar novas pessoas que desejam ou anseiam comprar o que você colocou no mercado. Isso é abrir novos mercados. Outra coisa seria conquistar uma nova fonte de matérias-primas, ou a maneira como você vai produzir. Você vai encontrar outras fontes de você produzir matérias-primas. Matéria-prima é aquilo que pode ser usado para se produzir, por exemplo, produzir telefone, roupa, produzir, ou a questão da educação. Quais são as novas maneiras que você vai usar que podem ser reutilizados para isso, ou começar com uma nova organização, algo diferente em relação às novas empresas, às novas organizações que já existem. Isso também pode ser chamado de inovação. Então chegamos agora na parte central desse novo tempo, do nosso tempo. Você tem duas coisas importantes que significa empreendedorismo. Essa interseção desse slide que está na tela, ela é muito importante.
O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é a interseção dessas duas coisas: oportunidades valiosas e empreendedores motivadores. Então, nessa interseção acontece o empreendedorismo. Você precisa reconhecer, você precisa olhar quais são as oportunidades valiosas que você tem à disposição no mercado, e também precisa de pessoas, empreendedores motivados que reconhecem essa oportunidade para poderem empreender. E essas oportunidades valiosas e o processo de empreender começa em você reconhecer, em você sondar quais são as oportunidades que tem no mercado e para você empreender. Essas oportunidades podem ser na área da educação, da economia, pode ser questões da tecnologia, área social, pode ser na economia, pode ser no desporto, pode ser na medicina, pode ser em qualquer área de ensino ou da sociedade, onde você pode enxergar e falar: uau, aqui eu estou a enxergar, eu posso dar uma nova oportunidade. Então, os empreendedores agarram essa oportunidade e levam adiante. Isso vai gerar o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é essa interseção entre oportunidades valiosas e pessoas empreendedoras motivadas que reconhecem essa oportunidade e levam adiante. Então, como vai acontecer esse reconhecimento dessa oportunidade? Uma das coisas importantes de você reconhecer essa oportunidade começa com a queixa. O que é queixa? Queixa pode ser uma inconformidade. Você olha para o mercado, você olha para a educação, você olha para a área social, você olha para as empresas e você percebe de que existe algum efeito de um problema. Pode ser tecnológico, pode ser na área da economia, pode ser social, ambiental ou político. E você se torna um queixoso, quer dizer, alguém que está inconformado com algum problema, com um efeito de problema em alguma determinada área, que você olhou e falou: uau, aqui eu posso fazer alguma coisa. Você tem a percepção desse efeito do problema e que isso vai te levar a enxergar uma oportunidade. Então, a oportunidade valiosa que empreendedores podem ter, podem olhar, ela começa com a queixa, ela começa com esse efeito do problema que você vê e você está disposto a poder levar adiante. Então, depois de você olhar essa queixa, que é o efeito do problema, antes de eu passar aqui no problema causa, vou dar um exemplo prático do Facebook. Mark Zuckerberg, que é o fundador, com outras pessoas que fundaram o Facebook. Na altura, eles estavam em Harvard, na Universidade de Harvard. O que aconteceu? Eles tinham dificuldade de manter a comunicação com outras pessoas, com outros colegas na universidade. E o que eles fizeram? Então, esse efeito do problema que Mark Zuckerberg teve, que é o fundador, o cofundador do Facebook, o que ele fez? Ele teve uma ideia desse efeito do problema, ele pensou em criar uma rede social que ajudasse a ter a comunicação entre os diversos colegas que estavam lá ou que estavam na universidade. Aí começou o Facebook, aí veio mais um brasileiro, mais duas pessoas que ajudaram a fazer. Eles fizeram um pequeno site ou uma plataforma, aí começou o Facebook. Então, enxergar os efeitos do problema pode ser na área social, na área econômica, na área tecnológica, ambiental ou política, pode te ajudar a ter uma ideia, a gerar uma ideia de negócio e transformar essa ideia em negócio viável. Então, depois de você entender esse efeito do problema, é importante você olhar para a causa do problema. O que está a fazer acontecer esse efeito do problema. Aqui eu vou falar sobre essas duas coisas, da variante dependente e da variante independente. A variante dependente é aquilo que está a originar o problema. O que está a originar esse problema? Porque para você enxergar a oportunidade valiosa, para você reconhecer essa oportunidade valiosa, é necessário você entender quais são os efeitos do problema
e depois entender a causa do problema para você gerar uma ideia que é a solução para resolver este problema e que as pessoas estão dispostas a pagar por essa solução ou por essa ideia que você teve em função desse problema que elas estão a viver no mercado. Então, a variante independente é aquilo que é resultado dessa variante dependente. Uma coisa que eu gostaria de reforçar é falar sobre o produto mínimo viável, que é o MVP, produto mínimo viável. É uma das coisas muito importantes para quem quer empreender ou entender o que é isso, o MVP. É um conceito muito importante, porque nós temos a ideia, quem vai empreender tem que ter muito dinheiro, tem que ter muito recurso, e não é bem assim. Você pode criar um produto mínimo viável, que ele é pequeno, mas tem que ser viável, que atende à necessidade do cliente ou do usuário. Vou dar um exemplo prático, por exemplo. Você quer começar com uma confeitaria, ou você quer vender bolo, por exemplo, bolo. Em vez de você ficar muito tempo fazer bolo para depois levar para as pessoas se elas vão gostar ou não, o produto mínimo viável seria um cupcake, algo mais pequeno que as pessoas poderiam comer. Aí você poderia receber um feedback do cliente ou do usuário se elas gostaram ou não. O que você pode fazer para melhorar o seu produto ou melhorar o seu serviço para os clientes. Um outro exemplo do produto mínimo viável, por exemplo, seria se você quer construir, por exemplo, uma escola, né? Eu quero investir em uma escola.